Olá pessoal, nessa aula de hoje, nós vamos ver a terceira lei de Newton, que é conhecida como sendo a lei da ação e da reação, ok? O enunciado da terceira lei de Newton é relativamente simples, mas como o primeiro, tem um monte de coisinha escondida no enunciado. O enunciado diz o seguinte, a toda força chamada de ação corresponde uma reação, e a reação teria as seguintes características. Primeiro, ela é igual, exatamente igual, não é nem menor nem maior do que a força de ação. Então, ela vai ser igual em módulo. Segunda coisa, ela vai ter sempre a mesma direção. Apenas o sentido é que vai ser sempre oposto à força de ação. Então, par de ação e reação são sempre dois vetores, que estão na mesma direção, na mesma reta, só que eles têm sentidos opostos. Uma das coisas que está escondida nessa lei é a seguinte, sempre você vai ter a ação num corpo e a reação em outro. Então, uma conclusão que nós tiramos disso, é que um par de forças de ação e reação nunca podem se cancelar. Isso causa uma série de dúvidas. Eu vou começar logo de cara falando em cima dos bloquinhos. Uma delas é a seguinte: se você tiver uma superfície horizontal sem atrito, começar sem atrito, e em cima dessa superfície um bloquinho de massa, sei lá, 2 kg, por exemplo, quais são as forças que agem nesse bloquinho, desprezando atrito, sabendo que ele se encontra sob a superfície da Terra. Se você lembrar, se você está na Terra, você tem a ação da gravidade, que seria a força peso. Então, peso, que eu não vou perder muito tempo, vou utilizar a gravidade 10 como a FUVEST. Então, peso seria a massa vezes a gravidade. 2 vezes 10, 20 newtons aí. De certa forma, como uma consequência disso aqui, o bloquinho apertando a superfície para baixo, você vai ver pela terceira lei, basta sempre inverter a frase. Então, se o bloquinho apertou a superfície, o chão para baixo, o chão vai empurrar o bloquinho para cima. Tá? Como a ação e a reação sempre tem o mesmo valor, você vai ter uma normal, esse é o nome da força, de mesmo valor, 20 newtons. Que erro que eu estava comentando com vocês? Muita gente fala, professor, então o normal e o peso são ação e reação. Não é verdade, tá? Na verdade, vocês têm essa impressão por quê? Porque nós desenhamos sempre apenas as forças no bloquinho, que é o que me interessa para calcular. A gente restringe a nossa visão sobre o sistema. Se você ampliasse um pouquinho a visão disso aqui, você ia perceber o seguinte, a reação do peso não é a normal por quê? Tá? De onde vem o peso aí? O peso vem pelo fato da Terra puxar esse objeto verticalmente para baixo. Então, se a Terra puxa esse objeto verticalmente para baixo com uma força de 20 newtons, inverta a frase, então o que vai acontecer? O objeto vai puxar a Terra para cima com uma força de mesma direção, vertical então, só que sentido oposto. Então, seria essa aqui a reação do peso. Seria o objeto puxando o centro da Terra verticalmente para cima com 20 newtons. É claro que aqui a gente não vai perder muito tempo com a discussão, por que será que a Terra não sobe, o objeto é que desce. É claro que a massa da Terra é muito maior do que a massa do objeto, então nesse caso apenas o objeto vai se mover. Só que você não pode esquecer que ambos estão se atraindo gravitacionalmente. Tanto a Terra atrai o objeto para baixo, quanto o objeto atrai a Terra para cima. Então, na verdade, está faltando o quê? Está faltando saber qual é o par dessa força normal aí. Lembra que eu falei para vocês que indiretamente seria uma consequência, mas o que acontece na verdade é o seguinte: a Terra puxou esse objeto verticalmente para baixo. Se não houvesse o chão, não haveria normal. Por quê? Porque não teria um contato desse objeto com o solo. Então, na verdade, não é exatamente que o peso provocou a normal. O peso existiria de qualquer modo, independente de você ter o chão ou não. Mas o objeto, ao se encontrar com o chão, ele empurra o chão para baixo, que por coincidência, entre aspas, com o mesmo valor de força que o peso. Seria normal também, vamos chamar assim, 20 newtons. Então, no momento que o objeto empurra a Terra para baixo com 20 newtons, a Terra empurra o objeto para cima com 20 newtons. Aí nos livros você vê apenas esse desenho de forças aqui. Por quê? Porque a gente está sempre interessado no bloquinho. Como você não vê
essa força no solo. A gente não desenha normalmente as forças no solo, né? Nem essa força no centro da Terra. Vocês costumam ficar com essa dúvida, achando que a normal é par, né, de ação e reação junto com peso. Isso não é verdade. É só você se lembrar, ação e reação estão sempre em corpos diferentes, tá? Sempre em corpos separados, ok? O que eu vou aproveitar é atropelar um pouquinho mais a aula, né, já que eu comecei, e vou falar sobre uma outra dúvida que vocês costumam ter, né? Professor, a normal sempre é igual ao peso? Né? Se você considerar uma superfície horizontal sem atrito e nenhuma força extra na vertical, aí sim, a normal é sempre igual ao peso. Né? Então, peso seria, estou repetindo o desenho anterior, né? 20 newtons para baixo, multiplicar a massa pela gravidade terrestre, né? E aí a normal, como consequência, lembra sempre disso, né? Não direta, seria 20 newtons também, tá? Nessa situação aí. Por que eu quis trazer isso aqui logo de cara? Porque, na verdade, vocês aprendem lá para frente uma força chamada força de atrito, FAT. Tá? E o FAT, na verdade, seria o coeficiente de atrito. Eu vou ter uma aulinha só de atrito, então vou falar meio por cima. Né? O coeficiente de atrito dependeria das duas superfícies que estão em contato aqui. Quanto maior o coeficiente de atrito, mais áspero seria, mais rugoso seria essa superfície aqui. Tá bom? Vezes a força normal. Tá? Só que com a prática a gente acaba fazendo o quê? Para objetos na horizontal, né? μ vezes o peso. Por quê? Porque normalmente a normal é igual ao peso. Então, respondendo aquela perguntinha de vocês, a normal sempre é igual ao peso? Não, né? Se, por exemplo, acontecesse o seguinte. Suponha a seguinte situação. Vou colocar o mesmo objeto de massa 2 kg, né, sobre uma superfície, só que em vez de abandonar esse objeto aqui, largar ele aqui, né, eu vou pegar minha mão e vou comprimir, vou fazer uma força de compressão vertical para baixo de valor 6 newtons. Qual seria o valor da normal nessa situação aí? Você não pode se esquecer que o peso do objeto não tem nada a ver com o valor da minha força de compressão. Então, o peso do objeto seria, continuaria sendo, né, 20 newtons aí. Tá bom? O que vai acontecer é que no momento que esse objeto encostar no solo, né, ele vai fazer sobre o solo essas duas forças. O peso do próprio objeto mais a força com a qual eu comprimi o objeto no solo. Então, o solo receberia 26 newtons aí, né, de força no total. Então, o que vai acontecer pela terceira lei, né, se o objeto empurrar o solo para baixo com 26 newtons, o solo vai empurrar o objeto para cima com 26 newtons também. Isso aqui seria o valor da força normal nesse caso aí. Tá? E aí, por que eu mencionei a questão do atrito lá? Aqui você percebe que se você fosse aplicar a fórmula de atrito daquela forma simplificada, né, coeficiente de atrito μ, esqueci de falar outra letra do alfabeto grego, né, vezes o peso, aqui daria errado, tá? Porque na verdade, quando a gente faz isso, a gente assume casos em que a normal seja igual ao peso. Nesse caso seria μ vezes essa normal, que estaria tendo somado, né, o peso do objeto mais a força de compressão que eu fiz. Tá bom? Novamente, vale a pena mencionar, né, muitas vezes você não entende a situação. Por quê? Porque a gente só desenha as forças sobre o bloquinho. Se você pensasse um pouquinho mais, né, tem outras forças aí. É só você se lembrar que ação e reação sempre vêm aos pares. Né? Se o objeto foi empurrado pela mão para baixo, né, com uma força de 6 newtons, é claro que esse objeto vai empurrar a mão para cima com uma força de 6 newtons também. Tá bom? Da mesma forma, não aparece a reação do peso, né? Estaria lá no centro da Terra, valeria 20 newtons para cima. Tá? Por que eu menciono tudo isso aí? Muitas vezes, durante a explicação, né, vários de vocês se tocam do seguinte, né? Se essas forças de ação e reação sempre vêm aos pares, né, e elas são sempre iguais e de sentidos ou sinais opostos, né, o que aconteceria se eu somasse todas as forças olhando sob um ponto de vista mais ampliado? É claro que o resultado seria que a soma de forças daria sempre nula. Né? Se você olhasse um universo ampliado, se você não focalizasse apenas nos bloquinhos, né, a soma de forças seria sempre nula. Por quê? Porque a toda ação corresponderia uma reação de mesmo valor e que, em termos
de matemática, né, como ela é negativa, cancelaria a força de ação aí. Tá? Então a soma de forças no universo, por exemplo, seria sempre zero. Né? Para que não aconteça isso, para que a gente consiga calcular alguma coisa, né, porque isso aqui não levaria a nada, né, a gente visualiza apenas os objetos que nos interessam, né, para a questão, ok?